Olá, turma! Tudo bem? Aqui é o tio Cabelinho para mais uma aula de educação física, certo? O nosso tema de hoje é um tema muito interessante, que faz parte da grade curricular da educação física, que é a capoeira, né? De como ela surgiu e a sua importância aqui para o nosso Brasil, tá? Primeiro, que o significado dessa palavra capoeira, ela quer dizer mato ralo, onde as pessoas fazem as plantações, né? E aí eles fazem aquele desmatamento e fica os matos mais baixos que se encontram, né, no chão, fica aquele mato ralo, né? E os mais antigos falam os capoeiral, né? A capoeira, certo? É por isso que há esse nome capoeira, porque na época da escravidão, o negro escravo jogava a capoeira nesse chão batido, né? E falando um pouco da história da capoeira, ela surgiu na época do Brasil colonial, né? Que foi o negro escravo, o negro africano, que trouxe ela para o Brasil. Que, segundo alguns livros de história, os historiadores falam que a capoeira ela é afro-brasileira. Por quê? Porque foi o negro escravo que trouxe ela para o Brasil, o negro africano que trouxe ela para o Brasil. E aí o negro ele vinha nos navios negreiros, desembarcavam aqui no Brasil para servir de mãos de obra, né, para os senhores de engenho, para os brancos, né, para trabalhar nas lavouras, nas fazendas como escravo e servir a sua mão de obra. E aí, com o passar do tempo, o negro trouxe a capoeira em forma de dança. E aqui no Brasil ela foi transformada em luta, em uma necessidade que o negro teve para a luta pela sua liberdade, né, naquela época, onde ele era muito maltratado, era chicoteado, não tinha valor algum. E aí o negro passou a treinar, né, a lutar capoeira, a jogar capoeira, e aí ele, com o tempo, ele teve essa liberdade, né, é um grito, né, contra os seus agressores. E aí o negro passava o dia trabalhando, praticamente todo dia, naquele trabalho braçal, e à noite eles iam descansar nas senzalas, né, chamadas senzalas. E nessas senzalas é que eles faziam os seus costumes, né, as suas tradições que traziam de lá da África, e iam dançar, ia fazer suas danças, ia voltar à sua cultura, que era uma forma deles jogar o estresse fora, deles esquecer todo aquele sofrimento que eles passavam durante o dia, né? E aí eles treinavam, jogavam, dançavam a capoeira, dançavam também outras danças que eles têm de costumes deles da África. E aí, junto aos instrumentos, junto ao som do tambor, e aí eles ficavam praticamente tem jogado o estresse fora, tem jogado todo o seu rancor, certo? E aí, com o tempo, a capoeira, ela tomou seu valor. Como? Primeiro que o negro escravo, ele treinava capoeira, né? E geralmente quando os senhores de engenho sabiam que tinha aquela festa lá, eles mandavam sempre seus capitães do mato, iam lá observar o que estava acontecendo, né? E quando eles chegavam, eles paravam. O negro parava lá as suas danças, a sua luta. E aí no momento em que eles estavam lutando, que eles avistavam os capitães do mato, eles paravam de lutar e dançavam. Aí eles observavam que realmente estavam apenas dançando e retornavam, né? Com o tempo, o negro fazia a sua fuga, fugiam das fazendas. E quem ia buscar o negro, quem ia atrás do negro fugitivo, era os senhores de engenhos mandavam os seus capitães do mato ir atrás do negro, para ir capturar o negro no meio do mato. E lá, como o negro já tinha treinado a capoeira, tinha lutado, lá eles faziam essa luta contra os capitães do mato, e eles venciam realmente, né? E aí foi assim renovando, foi assim
ganhando a liberdade, e aí o negro foi realmente tomando mais o seu valor. No que eu falo tomando o seu valor, é justamente porque eles passavam durante o dia todo trabalhando, um trabalho braçal e forçado, né? Não tinha máquinas, não tinha nada, tinha apenas algumas ferramentas que eles mesmos produziam. E aí passavam, comiam fora de hora. Certamente eles iam almoçar 2 horas, 3 horas da tarde. Por quê? Porque eles geralmente se alimentavam com o resto, né? Ou a sobra da alimentação dos senhores de engenhos, que ali a sobra eles mandavam lá para o escravo, lá embaixo nas lavouras, né? Ou então nos engenhos, que eles passavam a manhã toda colhendo a cana-de-açúcar, onde naquela época o ouro daquela época era o açúcar, né? E eles passavam um dia colhendo, fazendo a colheita da cana-de-açúcar para poder produzir o açúcar. E aí de lá, a sua alimentação era totalmente diferente das dos brancos, dos senhores de engenhos. Infelizmente era assim. E eles apenas se alimentavam muito de pão de milho, da tapioca, da batata doce, né, da mandioca. E aí o negro, praticamente ele era muito forte, eles tinham muita energia, era muito forte, né? E existiam muitos negros muito altos e com o corpo muito bem definido por se alimentar bastante dessas riquezas, né, que vêm direto da terra. E aí o gasto físico dele era grande, né? E durante a noite eles iam para a senzala descansar. Então, berimbau, tá? Vamos lá ver o som. Ó. Aqui existe vários toques, né, com esse instrumento, mas o mais chamado, o mais tocado é a Angola. Que quem criou esse estilo, são estilos, existem 2 estilos, dizem que existe 3, mas vamos falar de 2, que é a Angola e a regional. A Angola, no caso, quem criou foi um mestre muito conhecido, o nome dele Vicente Ferreira Pastinha, que tem o apelido de Pastinha, né? Que no caso, ele que criou o estilo de Angola, que é um estilo bem lento, que se joga capoeira bem devagar. Até porque o toque também está falando sobre ele, né? Ó. Angola. E o estilo regional, que é um jogo mais rápido, tá? Se não tomar cuidado, leva muita pancada, leva muita pernada. E então, pessoal, a capoeira é isso. É a junção de várias cores, né? Sem definição de cor, de raça, de credo, né? De religião, mas ela trabalha uma só e única coisa, que é a parte pessoal. Então é isso, pessoal, tá? Falei um pouco, bem resumido, sobre a capoeira, esse esporte genuinamente brasileiro, é afro-brasileiro, é arte, é luta, é cultura, tá? E hoje considerada pela Unesco Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, tá? Então ela tem esse valor hoje, está sendo mais valorizada, está sendo mais cativada pelas pessoas de bem, certo? Então é isso, assim foi a nossa aula por hoje de Educação Física e sobre um resumo bem abrangente, bem resumido mesmo sobre a nossa capoeira, tá? Um abraço a todos, fica com Deus.